Queridos irmãos e irmãs, depois de tanta solenidade que a gente vem celebrando, Pentecostes, domingo passado a Santíssima Trindade, quinta-feira o corpo e sangue de Cristo, e ainda sexta que vem vamos celebrar a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Papa João Paulo II estabeleceu esse dia, o dia do Sagrado Coração de Jesus, em junho, o dia que nós parássemos para ser o dia de oração pelos sacerdotes. Então se dedique, sexta que vem, a rezar pelos sacerdotes, para que tenhamos um coração semelhante ao de Jesus. A liturgia de hoje, ela quer nos ajudar a nos questionar as leis que nós vivemos na igreja, os mandamentos. A gente vive para quê? A gente vive porque nós temos a necessidade de quem está fora, quem está ao nosso redor, possa ver o que nós fazemos. Ou quando a gente obedece uma lei, ela se torna intrínseca, ela tem sentido dentro de nós para ser vivida. Primeira leitura de hoje é do livro do Deuteronômio. Deutero segundo, nomos, lei, segunda lei. É o quinto livro aí da Torá, para nós, do Pentateuco. Os 5 livros importantes aí do Antigo Testamento, né? E quando esse livro diz assim, na primeira frase, guarda o dia do sábado. Meu irmão, minha irmã, essa frase é um grito, é um clamor do céu para guardar o dia do sábado. Vamos lembrar que no Antigo Testamento nós temos 2 textos que falam sobre os 10 mandamentos. Eles têm algumas particularidades. O primeiro texto dos 10 mandamentos nós vamos encontrar no livro do Êxodo. E o segundo texto dos 10 mandamentos é no livro que nós ouvimos na primeira leitura, do Deuteronômio. Nós estamos no 3º mandamento. Guarda o sábado. O que está acontecendo aqui para precisar dizer que o sábado deve ser guardado? O povo está escravo no Egito. O que está acontecendo? Eles trabalham de sábado a sábado, do nascer do sol até o pôr do sol. É um trabalho que muitas vezes vem com uma comida horrível, às vezes vem com violência, e muitas pessoas morrem aqui por causa desta exaustão do trabalho. Segunda consequência, não se tem mais tempo para ficar em família. A família vai sendo descaracterizada por causa desse sistema de morte. Terceiro, lazer, nem tem no dicionário. Com isso, aonde fica Deus? Esquecido. A pessoa que está cansada do trabalho, não teve um dia de descanso, não tive um dia com a família, de lazer, ela nem consegue pensar em Deus. Aquilo que deve ser primeiro, o nosso louvor a Deus, vai sendo esquecido. E se a gente não tomar cuidado, há muitos projetos aí de sociedade que vai entrando no meio das coisas, a gente não percebe, para que a gente tenha uma vida nesta dinâmica, para a gente se esquecer de Deus. E aí vai se enfraquecendo a família e todas as outras coisas. Não precisamos ir muito longe. É só a gente pensar em tecnologia e ver o tempo que a gente gasta em tecnologia ou nas redes aí, e quanto a gente gasta para Deus. Gasta não, né? Porque para Deus a gente não gasta. Isso daqui a pouco vai se tornar maior. E a gente vai se envolvendo
e não percebe. Por isso que a leitura vai terminar assim: olha, lembra, não se esquece, fui eu quem te tirou do Egito, da casa da escravidão. Não esquece, meu irmão, minha irmã, que as piores ciladas que você entra, quem te tira é Deus. Você já foi liberto de cada coisa, mas foi Deus. Tantos caminhos errados que Deus nos tirou, como tirou esse povo da primeira leitura. Deus está falando para nós hoje: não esquece que fui eu. Por isso guarda o meu dia. E aqui nós não precisamos de catequese nenhuma, né? Nós somos cristãos, todo mundo sabe que o nosso dia é o domingo, é o dia da ressurreição, é o dia do Senhor. Hoje nós já temos condições de fazer uma leitura do Antigo Testamento à luz de Jesus. Então não se esqueça, foi Deus que te libertou. Por que a gente volta então nos mesmos caminhos de erro? Deus está dizendo para nós hoje: volta a trilhar o meu caminho. Segunda leitura, segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, ele vai falar para nós assim: nós somos um vaso de barro. Se eu tivesse um vaso de barro aqui na mão e o soltasse, ele com certeza viraria muitos cacos. Se eu batesse num vaso de barro com um pedacinho de ferro, ele com certeza iria trincar. Pelo menos até onde eu sei, quem tem tesouro costuma guardar tesouros em lugar seguro, em lugar forte. Alguns guardam no banco, outros guardam no cofre, em caixas muito reforçadas. Só que Deus está dizendo para nós assim hoje: eu quis guardar em vocês, em nós, vasos de barros, frágeis, os meus tesouros. Você carrega dentro de você o santo batismo, que ninguém pode tirar, imprimir o caráter. Você que é casado carrega no seu vaso de barro o sacramento do matrimônio. Nós que temos o ministério da ordem, carregamos em vasos de barro. E de modo, vamos dizer assim, sublime, na Santa Missa o nosso vaso de barro recebe o maior tesouro, que é a Eucaristia. Nós não teríamos condições humanas nenhuma de carregar dentro de nós o próprio Jesus. Mas Ele quis ser carregado nos nossos vasos de barro. Essa segunda leitura ela vem de encontro com o ano do laicato. Ela vai dizer que Cristo é luz. E está pedindo para nós, meu irmão, minha irmã, seja luz aonde você passar. Abra um pouco o seu vaso de barro para iluminar. A luz não é tua, mas iluminados, sejamos iluminadores, como canta o Padre Zezinho. Aonde você passar, que você possa ser um instrumento da luz de Cristo. Evangelho de hoje, retomamos os textos de São Marcos. E é dia de sábado. Você sabe que, para o judaísmo, no dia do sábado, você não pode fazer nada, você não pode trabalhar, não pode cozinhar, fazer comida no dia do sábado. Portanto, toda alimentação, ela é feita na sexta-feira. Você vai comer no sábado o que já foi preparado na sexta. O máximo, quem tem condições, vai deixar a comida em banho-maria. Até um número de passos que você pode dar, ou de metros para caminhar, tem lá. O Talmud apresenta 39 leis sobre o que não pode fazer no dia de sábado. E algumas, transgredindo, pode levar a pessoa à morte.
É esse o contexto, para a gente entender o que vai acontecer. Num dia de sábado, que não pode nada, tem um monte de discípulo andando com Jesus num solão quente, morrendo de fome. Eu não sei se é sorte ou azar, eles se encontram dentro de um milharal. É como se você tivesse com muita fome e entrasse num supermercado que você pudesse pegar tudo. E aí? Morrer de fome ou obedecer à lei? O que é maior? E aí eles entram no milharal e pegam o milho para saciar a sua fome. Mas desde aquela época de Jesus, já tem uns espiões chamados fariseu, que parecem vagabundos, que não tem o que fazer para ficar olhando a vida do outro. Sabe aquela pessoa que fica na varanda da casa, ou a maioria de vocês que moram no prédio, fica lá no apartamento, ela fica assim no domingo. Ai, deixa eu ver se eles vão na missa hoje. Fica olhando. Ah, hoje ela não foi. Ah, se ela não foi, eu quero ver se ela vai comungar na semana que vem, porque ela não foi na missa no domingo. Eu quero ver se ela vai entrar na fila da comunhão, vou ficar olhando. Tem gente que é assim, igual os fariseus. Ficaram olhando para que aqueles discípulos iam pegar as espigas ou não. E aí foram falar para Jesus: ô Jesus, você prega tanto aí sobre a lei, e os seus discípulos, como que eles estão fazendo algo que é proibido no dia de sábado? É dia de sábado e pegou espiga que não podia? Quando você chegar em casa, se você puder, abra a Bíblia, no mesmo livro que nós estamos, Deuteronômio. Vai lá no capítulo 23, versículo 26, e diz assim: é permitido entrar na plantação do outro e pegar o milho com a mão, mas não com a foice. O que isso significa? Que para matar a fome, você pode entrar na plantação do outro e pegar com a mão aquilo que cabe na mão, mas não com a foice, para devastar a plantação ou levar para casa. O próprio Deuteronômio diz que é permitido. E Jesus, ele sabe que Davi é importante para o povo, vai dizer para eles: vocês se esqueceram o que Davi fez quando Abiatar era o sumo sacerdote? Ele não entrou no templo e pegou os pães que só o sacerdote podia comer e distribuiu para os seus companheiros que estavam com fome? E eles começaram a ficar quietinhos, e Jesus falou: o sábado não é maior que o homem. O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. E agora nós temos uma outra história, também sobre o sábado. O sábado é o dia que a comunidade judaica se encontra na sinagoga. A sinagoga no sábado é cheia, é o dia da oração. E nesse dia tem lá um homem com a mão seca. E eu gostaria de dizer para você que esse homem, se ele estiver dentro da sinagoga, se ele estiver dentro, ele está no canto dos cantos da sinagoga, sem ninguém perto dele. Ou se ele não tiver, ele está na porta, lá para o lado de fora. Porque você sabe que na Bíblia, as pessoas com algum tipo de enfermidade, como uma lepra, uma hemorragia, ou como ele, com a mão seca, uma deformação, era dito para essa pessoa: você está assim porque os seus pais pecaram, porque os antepassados deles pecaram, e agora você está pagando isso. Imagina a dor que essa pessoa sofre, não só por ter a mão seca, mas por carregar em cima dela uma mentalidade religiosa monstruosa. Eu imagino que essa pessoa, ao somatizar isso, vai ficando doente fisicamente também.
É essa a situação desse homem com a mão seca. E Jesus aqui, talvez a gente não perceba, porque nós somos pessoas que gostamos de coisas extraordinárias. Então assista o filme Extraordinário se você não assistiu, vale a pena. Jesus diz para ele assim: fica em pé e vem aqui para o meio. Esse é o grande milagre. Esse homem não tinha mais ninguém que falava com ele, porque um homem com uma deformação, ele era considerado impuro, e as pessoas tinham medo de chegar perto dele, com medo de se contaminar. Hoje de manhã, quando eu celebrei a missa das 11, da catequese, eu falei assim para as crianças: nós vamos fazer um trato essa semana. Eu tenho certeza, dizendo para elas, que lá onde você estuda na sua escola, com certeza tem alguém que sofre bullying, ou que é discriminado por alguma coisa, por algum defeito. E eu falei para elas: você essa semana vai rezar por essa pessoa. E se for possível, você vai tentar se aproximar dela, fazer amizade, para dizer que Deus a ama. Jesus, quando traz esse homem para o meio e o coloca em pé, Jesus está devolvendo a ele a dignidade de pessoa, a dignidade de poder voltar a conviver. E quantas pessoas às vezes nas nossas casas, que a gente faz com que elas sejam uma pessoa de mão seca? Pensa num velhinho, que na casa coloca ele de escanteio, quando chega os parentes, esconde para ninguém ver, ou para não ouvir falar asneira. Não vai deixar aqui porque ele pode fazer necessidade. Como essa pessoa se sente? E aí Jesus diz para ele: não o obriga, diz, estende a mão. Ele estende, imediatamente a sua mão fica curada. Meu irmão, quando Jesus realiza um milagre na Bíblia, nunca é um milagre individual, somente para aquela pessoa. Quando ele cura hoje esse homem com a mão seca, ele está curando, fazendo um milagre para cada um de nós. Curando nossas mãos, para que não sejam mais secas, para que possam apertar mais a mão do outro, para que possa ser caridosa, para que possa louvar o Senhor, agradecer a Deus, porque tudo que nós temos foi Ele que deu. O que é pior nesse evangelho de hoje? Ter a mão seca, ou ter o coração seco? Depois que Jesus curou a mão desse homem, dois grupos rivais, um chamado fariseus e o outro herodianos, esses grupos não se davam bem. É igual a política. Esses grupos se uniram para matar Jesus. De vez se alegrar, porque aquele homem estava curado, os grupos rivais se uniram para acabar com Jesus. Porque tinham o coração seco. Nós queremos hoje segurar na mão de Deus e dizer que nós, quando guardamos o domingo, nós guardamos porque queremos honrá-lo, louvá-lo e agradecer. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, não tema, segue adiante e não olhes para. Com a mão curada você pode segurar. Segura
na mão de Deus e vá. Bem forte, canta isso do fundo do coração. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Tema, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai.